Bom dia, moçada, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula da disciplina de Administração de Recursos Humanos 1. Hoje eu vou chamar a nossa vinheta aqui. Legal, moçada. Nós estamos iniciando, na verdade, nós finalizamos a última sessão, a segunda sessão, na última aula, e hoje estamos iniciando a nossa terceira sessão da disciplina. Nessa terceira sessão, gente, a abordagem é um tema muito importante, é a parte dos planejamentos, na verdade, planejamentos estratégicos e planejamento de recursos humanos, necessários para qualquer organização poder tocar seus projetos, ok? Então a gente vai entender um pouco desse mundo, né? Essa sessão, gente, para vocês terem uma ideia, ela está dividida da seguinte maneira. Nessa primeira aula aqui, nós vamos fazer a parte de fundamentos do planejamento de recursos humanos, e para entender o planejamento de recursos humanos, a gente precisa entender o planejamento empresarial, que é o tal do planejamento estratégico, tá? Então, a gente vai entender isso, vai decupar bastante isso. Acredito que deve levar umas 2 ou até 3 aulas para falar sobre isso. Depois nós vamos falar sobre a arquitetura do planejamento estratégico na segunda aula, e depois, por fim, a elaboração de políticas, programas e projetos de RH. Tá bom? Então essa terceira sessão é uma sessão muito interessante, porque ela é densa e ela é importantíssima para o nosso dia a dia aí dentro das funções. Então, para começar isso bem, gente, eu vou soltar para vocês agora um conceito, uma pergunta no ar, que é: o que é planejamento para vocês? Tá certo? Então, planejamento tem uma série de coisas que a gente pode associar. Mas o mais importante é que a gente precisa entender que esse é um processo que ele é natural. A gente faz as coisas, muitas vezes, né, todas as nossas ações, a gente para pensar o que vai fazer, tenta enxergar o melhor caminho para resolver um problema ou buscar uma nova solução, né, de valor que de repente surge para você no seu dia a dia, e assim é feito nas empresas, né? Então, para falar um pouquinho sobre esse conceito inicial do que é planejamento, eu sou um cara que é bem referência nesse assunto, um professor também, mas acho que vocês vão curtir, vai falar muito sobre essa questão do que é planejamento, tá bom? Vamos lá, vou soltar o vídeo para vocês. Então é um prazer, e eu espero que, se eu for feliz e as senhoras e os senhores receptivos, nós tenhamos uma noite produtiva e que vocês ouçam o que eu tenho a dizer como se ouve a um ser humano, ou seja, alguém falível, alguém que tem ideias, que não é absoluto, que não é onipotente, que tem ideias do que leu, do que viveu, e que cada um pega essas ideias e diga: essa é minha, essa eu vou ficar, essa eu vou produzir. E a outra diga: essa eu tenho que adaptar, o Leandro está um pouco desequilibrado nessa. E outra que os senhores e as senhoras digam: essa de jeito nenhum, é um absurdo. Assim a gente pensa, assim a gente pensa. Não existe obediência cega, não existe fidelidade absoluta a nenhum ser humano, a nenhuma pessoa que tem suas características. Assim nós devemos sempre pensar em relação às coisas. Vivemos um momento atípico. Aqui há muitos jovens que nunca tinham vivido uma crise tão profunda. Mas acreditem no tio, já houve várias. Ouçam o tio, já houve outras crises. Eu tenho uma experiência de 35 anos de magistério. Sou tão antigo que dei aulas de moral e cívica e USPB. Os senhores terem uma ideia. Alguns aqui devem ter tido aula de moral e cívica SPB. Eu dei aula de moral e cívica SPB. Sei todos os hinos, a letra de todos os hinos, bandeira, república e assim por diante. A crise atual é importante, a crise é significativa, mas é muito importante dizer que o grosso da crise econômica começou a passar.
O grosso da crise econômica está se afastando, mas a crise moral e a crise ética ainda é muito intensa. Eu cresci ouvindo do meu pai e da minha mãe: estude para ser alguém, seja honesto. Hoje é difícil dizer essas coisas, porque tanta gente que não é ninguém chegou longe, tanta gente desonesta está no topo, há tantos canalhas nos governando, que a gente fica muito impressionado com as coisas. Então, é um momento específico, é um momento difícil, a crise está terminando, mas o quadro político está instável e, infelizmente, devo profetizar, o ano que vem não será fácil. Teremos eleições, a polarização vai continuar, o Face e as outras redes sociais vão continuar sendo uma arena de luta em que todas as opiniões são atacadas. E aí eu começo dando um primeiro conselho que não é filosófico, nem histórico. Eu dou um conselho absolutamente da minha avó, uma imigrante alemã que passou a vida inteira quase no Brasil. Não toquem tambor para maluco dançar. Não toquem tambor para maluco dançar. Quando alguém começar a berrar, a adjetivar com os olhos irritados, vão se afastando lentamente, concordem, tenham reações bovinas, e saiam correndo, Não discutam com pessoas perturbadas, não discutam com pessoas perturbadas, é perda de tempo, perda absoluta de tempo. Então, nesse quadro político instável, de ódios, evitem o ódio, não cultivem o ódio. O ódio vem às pessoas, não compartilhem. Há um conselho que eu ouvi na Ásia de um budista que dizia: o ódio é um veneno que só funciona se você beber. Se você precisa aceitar o ódio do outro. Afastem-se disso, porque tem tanta gente interessante, tem tanta gente desafiadora, que as nossas dúvidas têm que ser de várias ordens. Nossas dúvidas são lícitas, são boas, mas nossas dúvidas não podem ser longe da ética, não podem ser longe de princípios. E como eu digo aos jovens professores que eu formo na Unicamp, um conselho que eu escrevi no livro Conversa com um Jovem Professor: é muito importante que em uma sala de aula exista ao menos um adulto. É bom que esse adulto seja o professor. É muito importante que num ambiente, por mais que tenha gente brigando, destruindo e gritando, que eu redobre a minha capacidade de ser pacífico. Esse é o primeiro ponto no momento que nós estamos vivendo. O mundo está em transformação. Essa transformação sempre ocorreu, mas ela se acelerou. Quando meu pai se formou em Direito em 59, na Universidade Federal de Porto Alegre, ele nunca mais fez outro curso de atualização. Ele nunca fez MBA, ele nunca foi em busca de outro curso, porque naquela época as pessoas se formavam e assim ficava. O tempo era um tempo repetitivo. Hoje isso não é mais verdade. Hoje, se você já está formado, tem necessidade de mais cursos, de mais atualização. Aquela época passou. A velocidade da transformação está tão grande, darei exemplos do que seria uma espécie de filosofia de um grego chamado Heráclito, que confiava e dizia que tudo era movimento, pantarrei em grego, tudo move, tudo se move, tudo se transforma, todas as coisas se transformam. Por exemplo, os celulares que as senhoras e os senhores têm nas mãos, eles são a síntese de toda a memória da humanidade. Todas as coisas que nós já produzimos como espécie humana estão lá. Todas as poesias, todas as obras de arte, todas as músicas estão ao nosso alcance. Isso é uma revolução. Isso é uma radicalização da revolução de Gutenberg. Isso é a radicalização da imprensa. Nós capilarizamos, atomizamos o conhecimento. Quando eu era criança, os jovens não têm ideia disso, a professora mandava a gente pesquisar, a gente ia à Barça, Enciclopédia Barça, e copiava, só tinha essa fonte. Nas famílias muito ricas havia britânica, mas só tinha essa fonte. O conhecimento estava em bibliotecas, o conhecimento estava reservado em bibliotecas. Hoje, cada vez mais, ele está para o bem e para o mal atomizado. As escolas têm que ser revolucionadas, e elas ainda,
digo isso como professor, elas ainda não notaram a revolução, que é ter uma memória em HD externo, uma memória externa a nós. Essa transformação também atinge um fato importante: a maior empresa de transporte urbanos do planeta não tem um único carro, ela é um aplicativo na nuvem. E se você não sabe o que é nuvem, você tem diploma de datilografia. Isso é uma característica. Você não sabe o que é nuvem, pensa em nuvem e acha que é um fenômeno meteorológico, você tem diploma de datilografia e fez o SPB na escola. Mais uma mudança importante para a gente registrar: a maior empresa de hospedagem do planeta, Airbnb, não tem um único hotel. Ela é um algoritmo de hospedagem, ela é um programa da nuvem também. Ou seja, essa é uma mudança enorme. Claro que já no século XVI, Camões nos disse: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mas hoje essa mudança não é mais de uma geração para outra. Não é mais de uma geração para outra, ela é uma mudança imediata. Entre 2010 e 2017 já temos um outro comportamento tecnológico. Uma pessoa de 15 anos já não pertence mais à geração tecnológica de alguém de 25. Ora, tudo isso, claro que assusta mais quem nasceu antes, e eu vou lembrar que nós temos 3 grandes etapas de valor na história humana. A primeira etapa, que nos dominou desde a pré-história, foi a força física. Era o guerreiro mais forte que dominava a tribo, que tinha valor como líder. Essa força física foi substituída pela força do capital. Quem é mais rico manda na sociedade. Não preciso mais ser o mais forte, basta ter mais dinheiro. Chegou a hora do velhinho gostoso e rico. Não precisa mais ser o mais forte. Eu posso ser o Neymar e serei lindo, desde que o dinheiro e a fama me acompanhem. Esse é um novo critério. É claro que força física ainda conta, é claro que dinheiro é fundamental, mas nós temos uma terceira etapa, e essa pouca gente se deu conta. Hoje o que manda no mundo é a inteligência e não a força física. E apesar do capital ser fundamental, o capital hoje deriva da inteligência e não da produção. Não é mais o dono da usina siderúrgica, não é mais o montador de automóveis que é o milionário, mas é o fundador do Facebook, de um programa. É o fundador do Google e assim por diante. São essas pessoas que hoje são responsáveis pela maior circulação de capital no mundo. Não tem mais sentido a memória, como me educaram. Quando eu era criança, decorávamos que o Brasil tinha 8.511.965 quilômetros quadrados. Nossas professoras, eu fiz um colégio interiorano, católico alemão no Rio Grande do Sul, ficavam felizes que nós soubéssemos que o Novo Testamento tinha 27 livros, 4 evangelhos, 1 Atos dos Apóstolos, 14 cartas de Paulo, um conjunto de cartas católicas e um Apocalipse. E aí nós tínhamos uma fé sólida, porque nós tínhamos memória. E essa memória, ela é importante. A memória é uma coisa importante, porém, o que hoje determina não é a memória, a primeira instância da inteligência, mas o que eu crio a partir da memória, que é a inteligência. Antes era culto, quem soubesse que a capital da Mongólia era o Ulaanbaatar, o do Nepal era Katmandu, quem soubesse que Lagos era a maior cidade da Nigéria, que o rio Congo era o único rio que atravessava o Equador 2 vezes. Nossa, que pessoa culta. Hoje isso está no Google. Isso está no Google, você não precisa mais decorar isso. Você decora se quiser, mas hoje a inteligência nos libertou da memória. E isso é fundamental. Memória entendida na filosofia clássica como uma das instâncias da alma para Aristóteles. Memória entendida como um dom do Espírito Santo. Memória entendida como uma série de valores, mas hoje apenas o primeiro passo para a criação, para a inteligência, para aquilo que você pode fazer como iniciativa e criatividade. E isso é muito importante, porque isso vai revolucionar a maneira de eu ensinar crianças e jovens. Ou seja, não mais para repetição, não mais para o padrão, mas para a criação. Se eu quiser que eles sejam cada vez mais pessoas que possam se adaptar à mudança. E é difícil.
E por que é difícil eu me adaptar à mudança? Porque o primeiro limite é aquilo que eu, mais velho, valorizo, que é a tradição. Ora, por que é que o cérebro humano valoriza a tradição? Porque o cérebro humano é uma máquina eficaz, que gosta de economizar energia. E a economia dessa energia é fundamental porque ela significa que o cérebro não quer fazer ações desnecessárias. O cérebro é uma máquina eficaz. Sempre foi assim. Assim foi desde o começo. Ora, era muito interessante quando eu questionava, eu fiz música também, uma professora que nos dava, por exemplo, canto gregoriano, uma velha senhora, uma freira alemã, que dizia, você tem que aprender o modo frígio, você tem que aprender o modo dórico, você tem que aprender a ler em clave de dó. E a gente, mas por que, irmã Heloísa? Porque quando vocês ensinarem, vocês saberão. Ou seja, ensinar era o sistema que auto-justificava o que havia antes. E isso é uma coisa interessante porque a tradição vem ao lado de um mecanismo fundamental, que foi colocado na espécie humana como uma forma de sobrevivência, que é o medo. O medo é prudente. O medo pode ser uma virtude que impede, segundo Aristóteles, o exagero, ou seja, impede a temeridade, já que o equilíbrio é uma virtude aristotélica. Porém, quando o medo nos domina, ele se chama covardia. Eu valorizo muito um aluno que no doutorado vai fazer um seminário, como fizeram terça-feira, sobre a obra que eu estou analisando, e aí ele tem medo, ele treme, mas ele enfrenta e faz. Eu valorizo muito quem domina seus medos, quem tem medo de voar e voa, quem tem medo de casar e casa. Eu valorizo quem enfrenta o medo. Mas veja, nós, seres humanos, somos descendentes de covardes. Quando nossos ancestrais chegaram à porta da caverna, uns disseram, vão na frente, vamos ver se no fundo da caverna há animais. Os que foram na frente morreram, os que ficaram na porta da caverna prudentemente ou com medo, são nossos ancestrais. Nós somos descendentes de pessoas prudentes. Bem, o excesso de medo, o medo dominando, chama-se covardia. A genética é uma coisa importante. Há pouco, num debate para um livro, uma autoridade me disse, talvez a gente tenha apenas 5% de liberdade, o resto é genética. Eu não sei o número exato, eu não tenho capacidade de pensar nesse número, porém, 5% é bastante. As abelhas têm 0. As abelhas são exclusivamente guiadas pela genética. Nenhuma abelha amanhece republicana. Nenhuma abelha vai dizer, vamos derrubar essa rainha que não faz nada. Nenhum leão pode se tornar vegano. Ele não pode amanhecer, chega de maltratar as zebras, vamos sentar na selva em plena harmonia comendo queijo tofu. Não é permitido ao leão isso. Não é permitido ao leão isso. Os seres animais tidos como irracionais seguem um código genético. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Pensei nisso de uma forma trágica. Eu vou a São Paulo, em São Paulo, a Sala São Paulo, escutar concertos quase toda semana, e para isso eu atravesso uma tragédia humana, que é a Cracolândia. É uma tragédia humana. Seres humanos iguais a mim, dignidade e direitos, um dia foram lá. Um dia olharam para aquelas pessoas que abriram mão do seu livre-arbítrio e abriram mão voluntariamente da sua dignidade, compraram uma pedra de crack, fumaram e se destruíram. Esse é o grau mais radical de liberdade humana. Ou seja, eu sou livre inclusive para me destruir. Infelizmente, tudo aquilo que seja um vício reduz minha liberdade. Drogas, álcool, Netflix, tudo que for um vício reduz minha liberdade, cria um hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. A genética existe, mas não nos condiciona abertamente. A cultura existe. Eu estou inserido dentro de uma cultura. Para mim, que tenho ancestrais camponeses, acordar de madrugada é muito fácil. Eu desperto todos os dias às 4 horas da manhã, sem nenhum problema. Isso é típico de sangue camponês, não? Ou de algum problema de insônia. Mas eu, casualmente, acordo com facilidade. Eu tenho grande facilidade de acordar, faz parte da cultura. Meu avô dizia,
O sol não deve encontrar ninguém honesto na cama. É uma coisa que vem sempre. A cultura é importante. A cultura é importante. Eu já soube de pessoas que dormem até às 6 da manhã, mas eu acho que são pessoas atacadas da preguiça, né? Pessoas atacadas disso. É uma questão cultural. E também o meu comportamento, eu vou perguntar como eu passo a um estágio seguinte, numa sociedade que exige que eu, Leandro, e cada um e cada uma que está aqui, cada pessoa aqui faça algo diferente. Como eu consigo isso? De que forma eu consigo isso? Bem, essa é uma questão importante. Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha, e lendo grandes autores neurocientistas, como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtz, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que eu, Leandro, gosto de pinhão? Pinhão não tem gosto de nada, tem gosto do sal que eu coloco na água. Porque eu, Leandro, na infância comia pinhão, e pinhão associo ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno e da infância. Por que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. Eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso, e nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente profissional se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves. É preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade, numa madrugada de festas. Qualquer professor dá aula para 5 pessoas numa sala com ar-condicionado. É preciso ser um grande mestre para ter um 6º ano, numa tarde de novembro, depois de um feriado, antes da aula de educação física ou depois da aula de educação física. Quem é capaz de dar aula para 45 pessoas e ainda amar essas crianças, é um gesto épico, de dedicação. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas, a crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva.
O conselho da minha avó, já citada, era para ficar na zona de conforto. Ela dizia às mulheres da família: seu marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fica com esse, fique com esse, né? Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida, né? E seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Vocês não gostavam de Dilma? Veio Temer. Veio Temer. E o ano que vem tem eleição. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. Por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual a escolha certa. Todos querem o sucesso, mas a escolha certa ela é sempre complicada, porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento, e aí eu vou avançar de Aristóteles para Agostinho, quando é que chega esse momento chamado futuro? Agostinho estuda muito a sucessão de tempo e fala muito de um presente quase contínuo em relação a isso. Eu nunca sinto o futuro porque eu estou sempre no presente e o passado é sempre uma memória que já fugiu. Então vem a seguinte questão: quando chega o futuro? Eu vou dar uma resposta semi-agostiniana e semi-pelagiana também. Nunca chega o futuro, nunca chegaremos ao futuro, porque eu estou sempre no momento presente, e o minuto seguinte é o meu presente. Logo eu vivo, inspirado em parte na reflexão de Agostinho sobre o tempo, eu vivo num tempo contínuo, num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento, e esse momento só aconteceu porque eu tive passado. Ou seja, eu hoje, Leandro, em 2017, sou o futuro do Leandro de 2000, ou o futuro do Leandro de 1980, quando eu estava no ensino, entrando na faculdade, saindo do ensino médio. Ora, mas eu estou aqui porque eu fiz coisas no passado. Então, apesar de não existir futuro, não existe futuro. O que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Eu, Leandro, estou aqui e eu não entrei na faculdade pensando, eu vou estudar muito, porque um dia eu teria a honra de ser convidado para esse espaço e falarei para vocês. Mas eu estou aqui porque eu tomei decisões no passado. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado. O presente é cultivado por uma forma muito importante, porque não existe o ponto final, aqui representado metaforicamente por um paraíso tropical. Não existe esse ponto final. A cada lugar que eu chego há um novo desafio, há uma nova questão a vencer. Nunca eu vou chegar a esse ponto final. Eu não sei nem quem estará vivo em 20 anos. Há uma chance grande de ser a Rainha Elizabeth II, talvez o ex-presidente Sarney, mas eu não sei quem estará vivo em 20 anos. A vida é surpreendente, eu vou insistir nesse ponto, quando a gente pensa que as mudanças podem ser muito rápidas. Há 48 horas, esse era o jornalista mais bem pago, mais respeitado, ocupando o posto mais importante da imprensa brasileira. Hoje está sem emprego. Ó fortuna, velut luna, diz a Carmina Burana, a fortuna muda como a lua, não?
Não existe paz no mundo, nulla pax in mundo, diz um motete do Padre Vivaldo. Não existe paz no mundo, porque a cada dia vem uma questão para deixá-los animados. Nesse instante que vocês me escutam, dentro de vocês ou de mim pode estar se desenvolvendo um tumor. Olha que coisa bonita para pensar nesse novembro azul. Olha que coisa bonita. Eu nunca sei o passo seguinte. Assim como eu vim para cá, vindo do aeroporto, o carro poderia ter tido um problema. Tudo é muito rápido, muito passageiro. Tudo se transforma e as questões do mundo permanentemente são desafiadas. E esses desafios são sempre um caminho aberto. Nós temos diante de nós um caminho aberto. Eu não sei esse futuro. Eu tenho apenas a capacidade de planejar o presente, mas voltando à noção agostiniana, capítulos passado, presente e futuro, o futuro é quase esvanecido, quase desaparecendo. Porém, eu vou substituir essas palavras agostinianas por palavras contemporâneas. Por passado eu entendo a experiência que trouxe cada uma e cada um até essa noite. Por presente eu entendo a ação de estar aqui. Quantas pessoas caminhando através da cidade, eu vi estavam em bares. Vocês estão em uma palestra uma noite de quinta-feira. Ou seja, essa é uma ação. O que for decidido internamente por cada um, vai marcar o presente de amanhã, ou seja, o dia de amanhã, que será o seu futuro. E essa antecipação que os gregos chamam de strato-agos, o estratego, é a antecipação chamada estratégia. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. É uma virtude que começa com a infância a crescer, mas nenhuma criança é estratégica. Nenhuma criança jamais disse à mãe: coloque um casaquinho, porque o tempo pode virar. Isso é um pensamento que a gente só tem na terceira idade. À medida que envelhecemos, a bolsa vai sendo munida de remédio, casaquinho, guarda-chuva, papel higiênico. Quanto mais envelhecemos, mais vamos ficando estratégicos. Porque nós sabemos, diz o Hamlet, que a consciência nos torna covardes. Nós sabemos que é importante estar preparado. Estratégia é a capacidade de eu me antecipar. Estratégia é tipicamente humana, é a capacidade de pensar o que pode acontecer e me preparar para isso. O termo militar grego, estratego, acabou se tornando um termo empresarial contemporâneo. Há uma estratégia, e essa estratégia ela é muito importante. E lembrem-se, o erro é parte da espécie humana. Não há ser humano que não erre. Quem não erra não é humano. O humano é errado. Só temos dois tipos de erros: os fatais e os não fatais. Os fatais não precisam ser analisados, os não fatais precisam. Os italianos dizem, eu gosto muito, não há cogumelos não comestíveis. Todo cogumelo é comestível, alguns apenas uma vez. Apenas uma vez, depois você não comerá de novo. Quando eu quero explicar aos meus alunos literariamente, dentro da tradição cultural do Ocidente, eu lembro a eles que a primeira empresa do planeta Terra, na nossa tradição judaico-cristã, foi a empresa Éden Limitada. O fundador tinha um currículo impressionante, Deus, inatacável. Criou uma empresa perfeita e contratou 2 funcionários locais, feitos ali, treinados no RH dali, nada de gente de fora, barro e costela local. Colocou, fez uma semana de ética e disse, só tem uma regra aqui, gente, vamos lá, colaborem, só não pode comer uma fruta, o resto pode tudo, o tempo todo. É a família perfeita, Adam, em hebraico homem, a família perfeita, Eva, a companheira, não tem sogra, não tem nora, não tem genro, não tem cunhado, não tem horário, não tem roupa, inocência total, o dia inteiro felizes num local perfeito entre rios. Só uma regra, nosso mundo é cheio de regras, só tinha uma regra. O dono se afastou, foram direto infringir a regra.
fundada a sociedade humana. Enquanto Adão e Eva estavam inocentes, não havia tempo, não havia velhice. No momento que eles pecaram e envelheceram e conheceram a doença, a morte e a dor, começa a história. Expulsos por justa causa, vão para a terra, começam a plantar, têm filhos. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim matou Abel, como vocês sabem. Primeira família humana, resultado, 4 pessoas, os mais próximos de Deus, os mais longevos. Adão viveu 930 anos. Os mais longevos, 2 pecadores, 1 assassino e 1 cadáver. Essa é a primeira família humana, gente. Muito mais próxima de Deus do que a nossa. A nossa tem muito mais problemas do que essa, não? E não deu certo. Não deu certo. Aí começa tudo de novo, começam mais filhos, etc. Aí vem o dilúvio. Ou seja, tudo sempre, permanentemente, nós convivemos com o erro. Errar é humano, errar é humano, errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Legal, gente. Espero que vocês tenham curtido aí as palavras do Karmal, que fala um pouquinho, né, por que, né, a gente tem que planejar, né? Essa era a ideia, da gente fazer esse preâmbulo, na verdade, para depois na próxima aula a gente realmente entrar dentro dos conceitos de planejamento estratégico e planejamento de recursos humanos, ok? Então espero que vocês tenham curtido. Quem quiser continuar assistindo o vídeo dele, vale a pena. Vocês tiveram acesso aí, se alguém tiver dificuldade, depois na aula presencial a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido, fiquem bem e aguardo vocês para a próxima aula, tá bom? Então vou soltar a nossa vinheta final aqui agora, vamos lá.